Olá, minha amiga e meu amigo do Revista da Tarde. É uma grande alegria estar sempre aí junto com você no nosso programa Revista da Tarde. Você que nos acompanha através da Rede Super de televisão, canal 31.1 e também através do YouTube. É muito bom saber que você está aí sempre juntinho com a gente. Deixa eu perguntar aqui, pessoal, para o meu amigo Valdemar, o nosso comentarista, se ele já comeu esse quibe que nós vamos mostrar para você daqui a pouquinho. Tudo bem, meu querido amigo Valdemar? Tudo bem, Clarice, né? Uma alegria mais uma vez, né? O nosso olá, o nosso boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo programa Revista da Tarde. É uma alegria sempre estar aqui com essa apresentadora tão sorridente, tão feliz, né? Ela sempre traz algo novo para a galera, né? Agora, o que me deixa chateado, gente, é que essas matérias como essa que você vai acompanhar, eu não estava aqui, né? E aí, eles trazem, usam a nossa cozinha do estúdio, eles desfrutam de tudo aquilo que é bom, aí depois ela me chama para fazer o comentário, gente. Pô, não rola, né? Mas brincadeiras à parte, né? Mas ó, deixa eu falar uma coisa, teve gente que gostou muito disso, viu? Eu tenho certeza Olha, absoluta. nosso diretor aí, nosso diretorzão, o Albert, adorou. As brincadeiras à parte, né? Nós sabemos da qualidade, né, que ela apresenta nos produtos, né? Ela já é de casa, né? É. Sabe quem que é ela? É a Sálua e também a sua filha Mima, que mostraram pra gente aí, vieram aqui no nosso estúdio, na nossa cozinha do Revista da Tarde, a cozinha aí da Rede Super de televisão, e fizeram uma receita maravilhosa. Então, confira aí, você vai gostar. Ei, tá batendo aquela fominha aí? Olha só, a receita especial que vai acontecer hoje aqui na nossa cozinha do Revista da Tarde. E hoje quem está aqui conosco é a Sálua Mazolbi e a sua filha Milena. Elas vão fazer, gente, uma receita que é de dar água na boca. Sálua, me conte uma coisa, qual é a receita que você vai fazer hoje aqui? Nós vamos fazer um quibe assado, recheado com carne e coberto com coalhada seca e finalizado com hortelã. É o quibe da libanesa. Esse quibe, gente, é exclusivo, é só ela que faz. Então, pega o caderno e a caneta e anota tudo direitinho aí. Para a massa do quibe, nós vamos usar 1 kg de carne moída, patinho, meio quilo de trigo para quibe, um punhado de hortelã, a gosto. Se você gostar de mais hortelã, pode colocar. Se não gostar de hortelã, também não precisa colocar. Uma cebola, sal, pimenta síria, cominho, uma colher de margarina e uma colher de azeite. Primeiro passo é bater a cebola com hortelã no liquidificador e o azeite. Então, primeira coisa, a carne moída, o trigo, isso aqui é essencial, então um gosto bem gostoso na massa, perfuma, e os temperos. Sal a gosto, vai mexendo bem. Sal. A pimenta síria. Cominho. E a margarina é para deixar a massa bem macia. E braço, pessoal. Tem que mexer. Misturar bem o trigo com a carne, ficar bem homogêneo. Mistura bem. Para o recheio, meio quilo de carne moída, patinho de preferência, uma cebola picada, umas 2 colheres de salsinha, pimenta vermelha, uma colher de cominho, uma colher de hortelã seca, se não tiver hortelã seca pode ser fresca, uma colher de sal e a pimenta síria. Bom, vamos fazer o recheio agora. O azeite,
Daí frita a carne moída. Perfumar a comida, pessoal. Pimenta síria maravilhosa. Uma colher. O sal. O cominho. Eu gosto de usar bastante hortelã seca, tá? Então pode colocar sem medo, que é o que dá o perfume e o aroma. É a mesma coisa, né? E uma pimentinha vermelha. Quando estiver nesse ponto, já pode colocar a cebola. Pode umas 3 colheres aqui de cebola. Bastante cebola, fica bem gostoso. Quem não come cebola, aí só cortar. O recheio é isso, tá? Se vocês quiserem colocar nozes, algum tipo de amêndoa também, pode colocar. A castanha, tem quem gosta de colocar castanha, fica bom também, tá bom? Esse é o nosso recheio. Vamos pôr mais um pouquinho de hortelã? E é isso, o recheio está pronto. Então vamos lá, pessoal. Massa pronta, recheio pronto, mão na massa. Eu faço em média com 70 gramas. Ou você pode fazer olhando assim, vendo o tamanho. Não faça muito grande, senão ele não fica bonito, tá? Ó, faz as bolinhas. Ó, fazendo as bolinhas, tá? Mãe e filha na cozinha. Tradição da culinária árabe também. Família na cozinha juntas, né? Sim. Então, feitas as bolinhas, segredinho aqui, ó. Vai enrolando com a mão. Vamos fazer um buraquinho aqui. Como se estivesse fazendo um quibe normal. Só que a gente não vai fechar. A gente vai deixar eles assim. Vai apertando. Não pode fazer muito fininho, tá? Senão ele quebra. Ó, é como se fosse uma base de uma coxinha ou de um quibe, tá bom? Feito isso, vamos rechear. A forma, se vocês quiserem, pode untar, passar um pouquinho de óleo, porque na massa do quibe já tem a margarina e o azeite também, então às vezes não precisa. Mas se você quiser passar um óleo, não tem problema nenhum, tá? E daí vocês vão rechear. Essa massa é a tradicional do quibe assado. Se vocês não quiserem fazer assim bolinha, pode fazer ele esticado também numa forma, colocar uma camada da carne moída, o recheio no meio, cobrir em cima com a carne e assar. Mas eu acho que assim ele fica mais bonitinho, mais fácil, não precisa cortar. Agora forno, 180 graus, uns 10, 15 minutinhos. Se for no forno elétrico, se for no a gás também, você vê. Mudou de cor, já tá bom. Não pode ficar muito assado, senão ele fica duro, tá bom? Vamos lá, forno. Fica aí. Então agora nós vamos deixar eles bem bonitinhos, tá? Eu faço com coalhada seca, com hummus ou com baba ganoush. Aí vocês coloquem o que vocês gostarem mais. Se quiser fazer com saco de confeiteiro também, se tiver paciência, tempo, né? Pode fazer também. O segredinho para deixar eles bem bonitinhos é a coalhada e o hortelã. Então, pessoal, prato finalizado. Olha que lindo que eles ficam. Nossos quibes maravilhosos, perfumados, saborosos também, que vocês podem comer no meu restaurante na rua 15 de novembro, 784, frente à Praça Santos Andrade, Libanesa. Então, vai até a Libanesa e come o quibe da Libanesa. Venha a Clarice provar e aprovar, ver se tá bom mesmo. Gente, que cara linda que ficou isso aqui. Deve estar maravilhoso. É claro que eu vou provar. Essa é a parte que eu mais amo. Vamos lá, então. Vamos lá.
Bom? Parabéns. Obrigada. Amei? Querida. Obrigada. Amei demais. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu que agradeço, né, Imagina, gente? prazer Obrigada foi meu. às duas, viu? Obrigada por vocês. Parabéns, Carinho. muito gostoso. E é claro que eu vou pedir para a produção agora, me deixem aqui com a Sálua e com a Milena. Porque eu vou continuar, porque tá muito bom, gente. Que bom que gostaram. Gente do céu, esse quibe da Sálua, eu confesso para vocês, eu devo ter comido uns 3. Sério mesmo. Mas teve mais gente, viu, Valdemar? Ah, é? Que aproveitou muito bem a produção. Vou te falar uma coisa, eu não queria ir embora, né? E eu, tchau, pessoal, tá tudo certo, né? Nos vemos amanhã. Não, a gente vai ficar mais um pouquinho. A nossa Rafa, assim. Thomas, a Cat. O Thomas também, É, a Cat, vou te né? contar uma A coisa. Rafa. É que um quibe Fiquei desse não sabendo tem que até como. o diretor aí, né, da Pois Rede é. Super Televisão participou, né? Então, parabéns para vocês. Aqui pro lado do Valdemar Silva, o comentarista, ó, tô de mal com vocês. Tá? Sálua, faz assim, deixar o recado aqui para Sálua, hein? Todo mundo fica aí de prova, né? Precisa voltar, então, É isso fazer aí. mais uma receita para que o nosso amigo Valdemar possa estar junto e usufruir, né, desse dia, porque, gente, é maravilhoso. Sálua, Mima, vocês estão de parabéns, viu? E assim, gente, se vocês não conhecem o restaurante Cozinha Libanesa, conheçam. É um restaurante maravilhoso, tem delivery, né? E também você pode ir comer lá, eles têm todos os cuidados, assim. É uma comida libanesa maravilhosa. Ah, agora vocês vão conferir aí, gente, um bate-papo que eu tive, sabe com quem? Ó, com ele. É verdade. É, Olha foi aí, muito gente, legal, presta foi muito atenção legal. nessa matéria, hein? Fiquei sabendo que o entrevistado é um cara extraordinário. Tá? Confesso que ele é um pouco convencido, tá? Mas tudo bem, eu tenho que admitir, ele é extraordinário. Ai, Gente, olha só que Deus assunto da legal, causa. né? Foi um assunto muito legal que você falou sobre a realidade das igrejas. Como é ser igreja em tempos de crise É isso como aí. essa que o mundo está vivendo. Gente, olha só, hoje estou aqui com meu querido amigo Valdemar, isso mesmo, ele que é o nosso comentarista aí do programa Revista da Tarde, e ele veio falar com a gente sobre um assunto muito importante, inovação em época de crise nas igrejas. Como ser igreja durante a crise? Valdemar, que bom que você está aqui, né? Pois é, Papo né, de Clarice? sofá aqui, ó, papo de poltrona. sofá, estamos respeitando o distanciamento, né? Primeiramente, né, que alegria retomarmos, estarmos aqui mais uma vez no programa Revista da Tarde, né? Esse programa que ao longo desta temporada, né, Clarice, sempre levando temas polêmicos, temas agradáveis, temas que com certeza têm completado a sua tarde na sua casa. E hoje estamos aqui, né? Hoje eu não estou aqui nesse momento como entrevistador, eu estou aqui como um entrevistado, é isso? Isso. É isso, né? Isso mesmo. Ser igreja em tempos de crise. Então, Clarice, quanta coisa mudou, minha amiga. Valdemar, por isso que eu pensei, não, eu tenho que sentar com o Valdemar, bater um papo com ele, porque ele vai ter muita coisa para contar pra gente, viu, pessoal? Valdemar, você tem feito um trabalho brilhante durante essa crise toda em que o mundo está vivendo. Você, não sei, pessoal, se vocês sabem, mas o Valdemar, ele é pastor também, viu? Não é só comentarista aqui, apresentador junto comigo no Revista da Tarde. O cara é pastor, ele trabalha na ação social, você faz parte também da aliança, né, dos pastores. Nós fazemos parte aqui na verdade são o Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Paraná, né, que é o COMEP, né, fazemos parte da diretoria já há uns 7, 8 anos. O COMEP é o que coordena a Marcha para Jesus, onde a nossa querida apresentadora Clarice sempre esteve presente, né? O programa Pão Diário, né? E agora, com certeza, né? Estaremos lá como Revista da Tarde, né? Sim. A nossa marcha, inclusive, né, Clarice, foi adiada. Foi adiada, não, esse ano não teve. Não, seria agora, né? Na seria semana em maio. em maio, né? No terceiro sábado de maio. E adiamos a marcha e o COMEP é o responsável pela 26ª edição da Marcha para Jesus,
E também fazemos parte, um dos colaboradores como diretor do Núcleo de Pastores de Curitiba e também do FENASP, né, que é o Fórum de Ação Social da Juventude, aí, que trabalha temas bem relevantes no nosso Brasil. Então a gente se envolve um pouquinho de cada área, né? Não somos tudo aquilo que a nossa Clarice está falando, mas a gente procura contribuir com aquilo que Deus tem depositado em nós. Né? Valdemar, a gente tem visto que todo mundo está procurando fazer algo novo, né? Sim. É inovação que precisa acontecer, não somente no mundo corporativo, né? Nas casas, o home office que as pessoas estão aí aprimorando, melhorando para poder trabalhar mais confortavelmente aí nas suas casas, mas as igrejas também têm feito o seu papel. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que a igreja está, então, trazendo essa inovação. Vamos falar, assim, do início da crise, tá? Começando lá. Começou a crise, o que que aconteceu? Os cultos pararam. Pararam, né? Pararam. E daí? Na verdade, Clarice, como nós falávamos agora há pouco aqui nos bastidores, eu com a minha amiga Clarice, que também é irmã em Cristo, que também é uma pastora, né? Ela não se nomina pastora, mas ela tem o seu rebanho, ela cuida de pessoas e nós estamos passando por um momento de transformação, né? O mundo está passando por esse momento de transformação. Eu acabei de ouvir uma matéria antes de chegar aqui no estúdio, os Estados Unidos, ao longo da história, eles não viam uma crise tão grande como eles estão vivendo nesse momento. E aí, obviamente, tratando o tema central aqui dessa matéria, né, que é ser igreja em época de crise, né, no meio de uma pandemia dessa, a igreja também precisou se reinventar. E nós que viemos de uma cultura do congregar dentro das igrejas, e nem todas as igrejas representadas na sociedade, não só na nação brasileira, como no mundo inteiro, eles têm a possibilidade, como tem, por exemplo, a igreja que você representa, que é a Primeira Igreja Batista de Curitiba, que tem um canal de televisão, que tem meios de comunicação. Então, antes mesmo da pandemia, vocês já estavam preparados para transportar os cultos presenciais para cultos online, né? Então, a primeira etapa, Clarice, foi nós nos organizarmos como igreja e começarmos a atuar através dos cultos online. Agora, é fácil dizer isso para você que participa de uma igreja gigante, né, dos nossos queridos amigos, pastores tão amados como o pastor Pascoal, Michel e toda a família, toda a estrutura, né, pastoral dessa igreja, que tem essa estrutura. Mas e aí, Clarice? Nem sempre a igreja tem essas condições. Que não tem estruturas como vocês têm na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Pois é, quando falta, né, esses recursos, e daí, como fazer? Mas eu sei que tem algumas igrejas que mesmo não tendo esses recursos todos, conseguiram também inovar e se reinventar. Fale disso um pouco. Não tenho dúvida disso, né? Eu acredito, Clarice, vamos falar o seguinte, o programa Revista da Tarde sempre trouxe para vocês temas que provocam, né? A nossa apresentadora, ela sempre nos provocou a esse time de mudança, tipo, você pode, acredita no teu potencial, né? Até porque é uma coach também, então ela tem essa capacidade de atrair e trazer matérias que tragam conteúdos que possam contribuir com você que nos acompanha na sua casa. E as igrejas, dentro desse processo de se reinventar, elas tiveram que entender que talvez, Clarice, um celular, que era um objeto em outra hora, apenas de receber uma ligação, ou melhor, de fazer uma foto, né? Todos nós gostamos de postar imagens bonitas. A tecnologia, ela acompanhou esse processo. Então, as igrejas, por exemplo, que não tinham toda uma estrutura de transmissão nas suas igrejas, eles começaram a investir em equipamentos de celular, uma câmera um pouquinho mais adequada, conseguiram montar dentro das suas estruturas, usando geralmente a juventude, que parece, eles têm mais aptidão para essa coisa do
novo, né, Clarice? E aí a juventude entrou e começaram a trazer os links nas igrejas, transmissão através do YouTube, transmissão através do Facebook, ou seja, as redes sociais deixaram de ser apenas uma demonstração pública das nossas vaidades, dos nossos gostos. Não, elas passaram a ter também um papel importantíssimo nas igrejas, porque hoje o pastor começa o culto dele online com um mínimo de pessoas, respeitando o espaçamento, e ele teve que se adaptar a fazer e pregar outra hora para 100 pessoas, 200, 300 pessoas, e de repente eu vi amigos com igrejas com mais de 20 mil pessoas pregando, olhando para uma câmera, como eu estou olhando agora para vocês aqui no programa Revista da Tarde, e transmitir aquilo que Deus depositou no coração dele, entendendo que a mensagem precisava ser enviada. E a tecnologia, num primeiro passo, né, diante desta crise que nós atravessamos, ela tomou uma proporção gigantesca. Então, hoje, igrejas grandes e igrejas pequenas, elas estão se reinventando através dos cultos online, né? Muito legal. E esses cultos online, como você falou, abrange o mundo, né? É global. Queria que você falasse um pouquinho, para a gente terminar a nossa conversa, como é que é esse negócio de culto drive-in? Isso foi ideia de quem? Como é que surgiu isso? Eu achei fantástico. Conta um pouco para o pessoal aí. Os cultos drive-in, eu posso dizer assim, eu fui inspirado junto por outros pastores, né? Quero aqui registrar um grande abraço para o meu amigo Arno Pauls. Quero convidá-lo para estar aqui dando uma entrevista conosco, junto com a nossa apresentadora, Clarice. O pastor Arno Pauls, Clarice, ele é o presidente do COMPAS, que é o Conselho de Pastores de São José dos Pinhais, e ele é um evangelista e inovador, né? Ele, como é um cara que viaja muito para fora, ele tem todo um conteúdo e uma envergadura no sistema de formatar a igreja, sempre com algo novo, né? E os cultos drive-in, vamos dizer aqui, Clarice, né? Na verdade, eles já aconteciam, as reuniões drive-in, porque eu vou puxar um pouquinho aqui a nossa memória, mas os cinemas antigamente, eles eram feitos através de carros, né? Pois é. Né? Então, eu acho que a ideia do drive-in já vem lá de 1940, quando começou os cinemas nos carros, né? E aí, é óbvio, houve essa adaptação. Por que o culto drive-in? Porque o culto online, como eu acabei de falar para vocês a respeito da falta da proximidade, nós pastores, nós queremos cheirar ovelha e no momento é muito difícil para nós. Por exemplo, eu estou aqui do lado de uma amiga de coração e eu tive que chegar nesse estúdio e olhar para ela após 50 dias e dizer: olá, Clarice, né? Só de longe. Talvez de longe, uma cotoveladinha assim de longe. Por quê? Porque nós temos que ser prudentes. É um momento que requer um certo cuidado de todos nós. E o culto drive-in, ele entrou numa lacuna, Clarice, de como é que eu posso dizer, de proximidade. Então, as pessoas vão dentro dos seus carros, onde já é o ambiente deles, onde já está tudo esterilizado, e vão para os estacionamentos. E aí, nesse estacionamento, hoje existem transmissores de rádio que eu faço a conexão direto da mesa de som, ok? Aonde o pastor vai estar falando, aonde a banda vai estar ministrando, e você no seu carro consegue ouvir tudo sem gerar tumulto para a vizinhança. Porque uma coisa é você realizar um show, né? Tivemos a edição aí do ano passado, né, do nosso culto da SDA, né, com o nosso querido líder aqui, o pastor Michel Piragime, da Primeira Igreja Batista, né, um dos nossos coordenadores, e lá a gente pôde botar um palco e o som aberto, ok? Dentro do estádio. Ali nós reunimos quase 50 mil pessoas. E aí, e agora? Como é que vai ser, Clarice? Como é que eu reúno 50 mil pessoas? Impossível nesse momento.
Grande vai dar desafio. um dia, mas nesse momento não dá. Então, o drive-in ele veio como uma resposta de facilidade. E aí, para quem está coordenando, como nós tivemos a oportunidade de realizar lá na Rota 47, na 47 EQ, eu vi a Igreja Vida Plena em São José dos Pinhais fazendo com 400 carros, vi uma matéria da Igreja Batista também, vocês Sim. também entraram na A onda PIB do fez. drive-in, né? Usaram um estacionamento lá da Unicesumar, eu vi aquele mar de carros, e aí aquilo é muito gostoso, porque a interação, Clarice, para nós pastores e líderes, quando nós estamos num púlpito ou num palco, fazendo a interlocução com o público, a gente quer alguma coisa ao contrário, né? E acho que a gente pode falar também que as pessoas querem também essa proximidade, Não né? tenha dúvida disso. Ninguém quer ficar abraçando, beijando agora, porque sabe que não pode. Mas, pelo menos assim, sentir esse pertencimento, calor, esse pertencimento, né? Esse calor, essa alegria, né? E olha que legal, Clarice, né? Você está dentro de um culto, né? Dependendo, independente da denominação, algumas são mais silenciosas, outras são mais barulhentas, e aqui a gente respeita todas elas, mas há uma interação. Quando o pastor está pregando, você poder falar um amém, um glória a Deus, você poder demonstrar aquilo que você está vivendo naquele momento com alegria, né? E no drive-in foi criado um método para isso, né? Fantástico. Os primeiros a gente usava a buzina, mas daí a gente percebeu que a buzina trazia um certo desconforto para a vizinhança. Aí a gente começou com os rádios transmissores dentro dos carros e a interação ela é sensacional, né? Porque quando eu quero interagir com as pessoas, em vez de ele falar um glória a Deus, um aleluia, em vez de ele bater palmas, ele acende o pisca-alerta, Que máximo. ele dá um sinal de luz. Então a interação também acontece. E você ver o semblante das pessoas, os rostinhos, mesmo que eles estejam de máscara, né, gente? Porque hoje o sorriso e a expressão, quando nós falávamos aqui no programa Revista da Tarde, que os nossos olhos é a Sim. entrada na nossa alma, né, Clarice? Hoje você tem que sorrir com os olhos, né? Ainda não inventaram, né? Talvez surja aí alguém inovador, né, Clarice, que crie uma máscara que seja transparente para que eu possa ver o teu sorriso, para que eu possa ver a tua expressão, né? Mas ainda não existe. Essa ainda não vi, mas tem uma parecida que eu vou trazer aqui no programa, você Olha vai aí. ver. Vai ver só, um mesmo? projeto lindo que é Contagiando Sorrisos. Olha aí, mas que esse é um legal. outro assunto, a gente vai ver outro dia. Mas que lindo tudo isso, Valdemar, essa interação. E é só pelo fato dos amigos também, os membros se verem uns aos outros, né? Essa coisa gostosa, essa interação, como você falou. Parabéns Obrigado, pelo trabalho que você tem legal. feito, tá? Parabéns, que Deus continue abençoando, dando visão, discernimento, sabedoria aí para todos, né, os pastores, para as igrejas, para saber de que forma fazer tudo isso. E tem também a questão do agora, onde as igrejas já voltam, então, a fazer os seus cultos presenciais, né? Sim. Queria que você falasse, só para a gente encerrar o nosso assunto de hoje, Valdemar, como que ficou, então, qual que é o distanciamento e quantas pessoas podem estar em cada evento, em cada culto? Veja bem, Clarice, o regulamento, a resolução determinada pelo governo do estado do Paraná, primeiro que nós tivemos um avanço que conseguimos transformar a igreja em atividade essencial. Então, houve leis, houveram deputados, parece que o Gilson, o Amara Lima, isso transformou em lei. Então, a igreja é uma atividade essencial. No momento de crise que nós estamos vivendo, eu sei que é difícil, porque há uma classe empresarial necessitando de reabertura de trabalho, e aos poucos isso já está acontecendo, né? Mas as igrejas, elas se tornaram atividades essenciais. Porém, os cultos agora, através da terminação do governo e da prefeitura municipal, nós podemos retornar aos nossos templos. Porém, eu tenho que respeitar o tempo, o limite, e isso vai de prefeitura por prefeitura ou de estado para estado. No Paraná, por exemplo, é 30%
né, da minha capacidade. Mesmo assim, eu tenho que respeitar o espaçamento. A princípio, a resolução era com 9 metros quadrados, ou seja, eu teria que ter 3 metros de distância de uma cadeira a outra. Aí a gente conseguiu discutir isso com a Secretaria de Saúde e aí foi trabalhado. Hoje a gente tem um espaçamento de 2 metros, né? Como o próprio prefeito de Curitiba, o prefeito Rafael Greca, rodou um vídeo aí nas redes sociais dizendo, olha, se você estiver de pé, abrir os braços e não tocar na pessoa, você está num espaço Já bom. é um espaço bom. Já é um espaço bom. Então é como se eu dissesse aqui, eu dentro desse estúdio, eu estou num espaço limitado pela secretaria, porque eu não estou encostando na Clarice que está do meu lado, né? Por uma questão de precaução. Sim. E outra, as igrejas agora estão preparadas para isso, né? Certo. Então você não vai entrar em nenhuma igreja que não tenha lá o álcool gel na entrada. Depois os cultos têm que fazer a higienização da igreja, ou seja, se você Todos os fizer cuidados, né? todos os cuidados necessários, porque por mais desconfortável que seja, né, gente? Falávamos um pouquinho antes aqui de iniciarmos a nossa gravação, é o momento que se faz necessário termos esse cuidado, né? Sim, sim. Então, o uso de máscara, obviamente, né? Não podemos esquecer, né, Glória? Hoje nós estamos aqui nesse ambiente sem a máscara, porque nós estamos gravando num estúdio já e os dois completamente preparados, né? Para que isso acontecesse. Mas não é usual. A Clarice vai sair Verdade. daqui, o Valdemar vai sair daqui, após a gravação, máscara para onde eu for, Sim. dentro do carro, fora do carro. Então, nós estamos nos reinventando como igreja. Isso Eu acredito mesmo. que isso vai acontecer assim, Clarice, pausadamente, tá? É. Não serão assim, abriu a igreja e vai todo mundo correr para a igreja. Não, até porque, como também falamos aqui ainda há pouco, as crianças, os ministérios infantis, Clarice, eles não estão liberados a atender. E nem os idosos E nem- podem ir ainda aos cultos, então Nem- não está liberado. E nem os idosos. Um grupo de risco, na verdade, Que seria né? um grupo de risco É. e um grupo de extremo cuidado, né, Sim. Clarice? Então, eu acho que devagarinho a gente vai retomando a nossa vida. Estarmos aqui nesse estúdio nesta tarde já nos deixa feliz, né? Podemos gravar, podemos transmitir para você aí na sua casa a certeza absoluta que o meu Deus e o teu Deus está no controle de todas as coisas. É isso aí, amém. Valdemar, que ótimo falar com você sobre esse assunto. Estava querendo mesmo levantar essas questões aqui. E é muito interessante essas informações que você nos trouxe. Parabéns pelo trabalho que você Imagina. e todos os seus amigos, né, que também atuam na mesma área como pastores, líderes, estão fazendo aí um trabalho belíssimo, incansável e, além do mais, ainda cuidando dos que necessitam, aí trabalhando fortemente na ação social, que esse é um assunto para a gente falar um isso outro aí. dia. Tá bom? Tá bom. É isso aí, meu amigo. Obrigada. Imagine, obrigado. Deus vocês, abençoe, um parabéns. forte abraço, Deus abençoe. Realmente, esse bate-papo com o meu amigo Valdemar foi muito, muito bacana. Eu tenho certeza que você que está aí na sua casa também deve ter gostado, porque tem muita curiosidade em cima desse assunto, né? Você aí que é cristão, você que frequenta uma igreja, não importa qual igreja você frequenta, não importa qual religião você é, enfim, com certeza você sentiu saudade de ir à sua igreja, né? Estar junto naquela comunhão com os outros membros da igreja. Você que é pastor, com certeza deve ter visto essa matéria aí. Passa aí, replica essa matéria aí para os seus amigos, os seus líderes, né? Se você ainda não está fazendo tudo isso aí que o Valdemar veio aqui, nos deu uma aula, né? De como é ser igreja em tempos de crise, essa crise terrível que o mundo todo está vivendo, mas o quanto também a igreja pode se reinventar, não é mesmo, Valdemar? Interessante que você falou, né? Porque o quanto que a inovação também pode estar dentro das igrejas. A igreja também é um espaço onde as pessoas podem se reinventarem, os líderes, os pastores. Então eu gostei muito do bate-papo que você nos trouxe, das informações, sabe? E você é um cara muito atuante nessa área, né? Você tem feito a diferença. E o Valdemar, ele não para, né, gente? Esse cara aqui, ó, ele é extraordinário, viu? Ele é, assim, Por isso ele que o não apelido para. é Pastor Red Bull, né, gente? Então, o apelido tem que condizer
com a sua atividade, né, Clarice? Gente, mas olha, você está de parabéns, viu, Valdemar? Imagina, você, eu que toda a agradeço. equipe, É. o pessoal da PIB também, que tem feito também um trabalho extraordinário na questão dos cultos online, culto drive-in, né, e tudo mais, e você com essas ideias que você veio aí. Olha, gente, então assim, ó, só não adora, só não louva, só não participa quem não quer, né? Então, Vivemos um momento, né, só para complementar toda, eu acredito, a matéria, e quero aqui registrar o meu agradecimento, né? Foi muito gostoso ser entrevistado pela minha querida apresentadora Clarice Fogaça, né, de um tema que é muito atual, né, gente? Um tema que trata, digamos assim, o cerne, inclusive, da emissora que nós estamos trabalhando aqui, que é a Rede Super de Televisão, né? Então eu fico muito feliz de poder ter contribuído. Eu sou apenas uma partícula de uma equipe muito grande que durante esta crise, Clarice, não parou, né? Não parou, porque a gente está aí para atender a necessidade das igrejas, como gestores, por exemplo, como o COMEP, que é o Conselho Estadual de Ministros Evangélicos do Estado do Paraná, e como o Núcleo de Pastores, que é um núcleo onde a gente trabalha a comunhão, a amizade. Registro aqui o meu abraço, o meu agradecimento ao nosso presidente, pastor Marciano Hortêncio, e os demais conselheiros do núcleo, inclusive um cara que eu conheço muito bem, chamado Biratã, né? É verdade. O Bira, que é o nosso responsável pela parte social hoje do Núcleo de Pastores, é um cara extremamente atuante na área. Então eu me sinto assim, Clarice, extremamente feliz, por incrível que pareça, mesmo diante desta crise, de nós estarmos vivendo este momento. Porque a Bíblia Sagrada, ela nos mostra relatos de homens que participaram da história há mais de 2000 anos atrás. E cada um escreveu a sua história, né? Então, o apóstolo Paulo teve a parte dele, a Pedro teve a parte dele, Mateus, enfim, todos tiveram. E agora chegou o momento, né, do Valdemar, da Clarice, do Bira, do Marciano, dos demais líderes, do Pascoal, né, deles escreverem parte desta história. E nós estamos aqui apenas, Clarice, para cumprir aquilo que é o propósito pelo qual o nosso papai nos chamou. Então, obrigado por tudo, tá bom? Obrigado mesmo, foi um prazer estar com vocês aqui. É isso mesmo, e pegando aqui a fala do Valdemar, que a gente possa saber qual é o nosso propósito nesse mundo, né? E quando a gente sabe qual é o nosso propósito, a gente não para, a gente faz acontecer. Então é isso, obrigada, Valdemar, obrigada a você que esteve aí conosco, nos acompanhe lá nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, né? Que é Rede Super Curitiba, tá? No canal 31.1, Rede Super de Televisão. E é claro, nós temos lá o nosso Instagram, que é Revista da Tarde TV. Ok? É isso. Um beijo, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço, foi uma alegria mais uma vez a família Revista da Tarde com você na sua casa. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro.